do curso A Expiação Infinita de Jesus Cristo. Vamos dar início à nossa aula. Eu vou compartilhar uma canção aqui com vocês. E logo após essa canção, deixa eu ver aqui. Wendy, você poderia fazer a oração de abertura para a gente? Posso sim. Beleza, então deixa eu compartilhar aqui a canção. Abençoou o leproso e os mortos levantou. Ele alimentou o faminto, a vista aos cegos restaurou. Ele andou sobre as águas e acalmou o mar feroz. Quando dele precisares, basta ouvir a sua voz. Deixa entrar e tua dor aliviar. Sente seu amor, enfim, te transformar. Vinde a Cristo, vinde a Ele. E por sua graça, sede perfeitos. De braços abertos, está a esperar. O teu nome chama. Vinde a Cristo. Percorreu o bom caminho e ensinou a perdoar. Deu a todos esperança, ajudou sem hesitar. Ele é o Redentor e o Príncipe da paz. Não importa onde estiveres, Ele te libertará. Deixa entrar. E lembrarás de teu lugar quando ele enfim teu coração mudar.
Vou fazer a oração. Obrigado, Wendy, pela oração. E eu também oro aí, como ela falou, na sua oração, para que nós possamos aprender pelo Espírito hoje as lições importantes que a gente precisa aí para a nossa vida. Bem, hoje nós vamos estudar os capítulos 3 e 4 do livro A Expiação Infinita. E esses capítulos, eles vão abordar duas perguntas, tá bom? A primeira pergunta é: podemos compreender plenamente a expiação de Jesus Cristo? O Elder Callister, ele vai abordar esse assunto. E a outra pergunta que essa aula vai debater é: quais são os propósitos da expiação de Jesus Cristo? Tá bom? Então, sintam-se bastante à vontade para compartilhar seus pensamentos e sentimentos que vocês tiverem ao longo da aula, tá? Vamos começar nossa aula abordando o capítulo 3. Podemos compreender plenamente a expiação de Jesus Cristo? Então, com essa pergunta em mente, eu queria compartilhar duas declarações, duas citações que nós lemos no livro, onde o Elder Callister, ele meio que responde a essa pergunta, tá bom? Amon, você poderia ler essa primeira? Opa, eu posso sim. Vamos lá. Então, nós vamos ler duas citações, o Amon vai começar. Queria que a gente tentasse identificar a resposta para essa pergunta. Podemos compreender plenamente a expiação de Jesus Cristo? Vai lá, Amon. Beleza. Vocês estão me escutando bem? Sim. Tá certo, então. Talvez não estejam ao alcance do entendimento do homem todos os pormenores do glorioso plano do meio do qual se assegura a salvação da raça humana. Porém, o homem aprendeu, por meio de seus fúteis esforços em sondar as causas primárias dos fenômenos da natureza, que suas faculdades de compreensão são limitadas, e é obrigado a admitir que, ao negar um efeito por sua incapacidade de determinar a causa, ele estaria renunciando às suas pretensões de ser um indivíduo observador e racional. Por mais simples que seja o plano de redenção em seus aspectos gerais, para a mente finita, ele é reconhecidamente um mistério nos seus detalhes. Ok, obrigado, Amon. E a Ana Caroline, você pode ler essa segunda parte para nós? Ana Caroline, na escuta, câmbio. Ih, ela foi pegar o livro, pessoal. Ana Luísa, na escuta, câmbio. Sim, estou ouvindo. Pode ler essa segunda parte para nós? Posso. Nossa incapacidade de conhecer todas as coisas, porém, não elimina a necessidade de termos de conhecer o que é possível de ser conhecido. Tampouco diminui nosso desejo de adquirir conhecimento. Talvez, ao exaurir o que é possível de se conhecer, sondamos mais profundamente e ocasionalmente até penetrarmos o infinito. Obrigado, Ana Caroline. Com base nessas duas declarações, meus amigos, o que a gente pode responder aí ou comentar sobre essa pergunta, né? Podemos compreender plenamente a expiação infinita de Jesus Cristo? O que vocês podem comentar aí com base nessas duas citações que nós lemos? Qual foi a pergunta mesmo, Fábio? Com base nessas duas citações que nós lemos, o que a gente poderia comentar sobre essa pergunta, né? Se podemos compreender plenamente a expiação de Jesus Cristo? Como fala, a gente não sabe todas as coisas, né? Mas se a gente buscar a fundo, né, quanto mais a gente buscar conhecer sobre Jesus Cristo, sobre a expiação dele, a gente vai conhecer cada vez mais sobre o que é expiação, né?
do efeito que ela tem sobre nós. Quanto mais a gente buscar, mais a gente encontra, né? Ok, É isso. ok, obrigado, Andréia. É isso mesmo, né? Esse é um assunto que quanto mais nós buscarmos, né, entendimento, e principalmente no que se refere à nossa própria vida, mais a gente vai encontrar as implicações dela, né, e como a gente viu na aula anterior, né, como a gente pode sentir a expiação em nossa vida. Obrigado, André. Alguém mais tem algum comentário que chamou sua atenção aí? A expiação, meus amigos, é um assunto que, para o Pai Celestial, que tem uma mente perfeita e conhece todas as coisas, a expiação para ele é um, é um conhecimento perfeito. Mas para nossa mente finita, que nós não conhecemos todas as coisas, é um assunto difícil para nós entendermos completamente. Porém, isso não elimina, como o Aldecalester falou, nossa necessidade de conhecer o que é possível conhecer. Todos nós aqui podemos conhecer de um nível diferente a expiação do Salvador Jesus Cristo e conhecer os efeitos dela em nossa vida. E a gente não deve poupar esforços para que a gente possa conhecer mais sobre esse assunto. Mas, como em outros princípios do Evangelho, cada um de nós aqui vai ser possível de conhecer a expiação, será possível de um nível diferente, de uma maneira diferente. Então, o que vai determinar o seu nível de conhecimento dessa doutrina é o quanto você está disposto a estudar sobre ela, usar seu tempo estudando sobre ela. E principalmente o espírito de revelação. Ele é muito importante para aprendermos princípios do Evangelho. Nesse capítulo, o Elder Callister, ele dá até um exemplo de assuntos que foram revelados por meio de Joseph Smith. Eu vou até compartilhar aqui um slide com vocês, e ele chamou o profeta de o grande mestre inquiridor, nesse capítulo, porque Joseph Smith era alguém que inquiria muito o Senhor sobre vários assuntos. Então, com base nisso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Queria que vocês pudessem refletir sobre algumas grandes verdades que já foram reveladas para nós, especialmente nessa última dispensação. Ao pensar nessas verdades, como isso aconteceu? E o que aprendemos com essas revelações? Pense em grandes verdades que foram reveladas e como se deram essas revelações. Lá no livro, nesse capítulo, ele dá alguns exemplos, mas queria ouvir de vocês aí. Quais são alguns Eu exemplos? acho, Shirley? eu acho que algumas verdades que foram reveladas foi o sacerdócio, né? Opa. E, e também uma que eu acho muito interessante é como eles deveriam batizar, né? E a forma que isso aconteceu partiu deles mesmos, quando eles quiseram saber como acontecia e foram Hum, procurar saber. E assim, né, eles receberam revelação. boa, Shirley. A restauração do sacerdócio, a forma correta de batizar. E eu gostei que você falou que isso foi de pesquisa, né? Eles pesquisaram o assunto, ponderaram e perguntaram. E inquirir, aquela palavra ali, inquirir, tem a ver com isso, tem a ver com investigar, pesquisar, interrogar, ser alguém que busca informações. Então, esse é um princípio para nós. Se a gente quiser saber mais sobre expiação, a gente precisa seguir esses mesmos princípios. Obrigado, Chile. Alguém mais lembra de alguma outra verdade importante que foi revelada e como isso aconteceu? Poderia nos dar um outro exemplo? A doutrina sobre as ordenanças a favor dos mortos também, né?
Hum, Também foi com base em estudo, né? Se eu não me engano, o profeta estava refletindo, ponderando sobre, e ele recebeu uma revelação sobre isso. opa. O que a gente pode aprender com esse exemplo dele, Wendy? De Joseph O que a F. Smith. gente pode aprender é que, na verdade, assim como a colega falou sobre a questão da abstração do sacerdócio, a maneira correta de batizar, né, que eles estavam pesquisando, eles estavam fazendo, no caso, né, do sacerdócio do batismo, eles estavam traduzindo o livro de Mórmon, né, mas várias outras revelações, elas foram dadas através de estudos de Joseph Smith, de estudos de outras pessoas próximas a ele, né, que surgiram essa pergunta. Surgiu uma pergunta sobre o Evangelho e o Senhor deu a conhecer, porque estavam buscando. É aquele negócio que o Senhor fala, né? Buscar e achareis, bater e ser vos abrirá. Então, como o Senhor já falou, né? Sobre o estudo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente encontra. Ótimo. Obrigado, Wendy. Tem uma coisa interessante que a gente vê nesses exemplos de vocês aí que eu queria salientar, é que a expiação do Salvador Jesus Cristo não é uma verdade, não é algo que a gente compreende apenas pelo estudo, apenas de ler o livro, por exemplo, ou ler as escrituras. A visão que Joseph F. Smith viu do mundo espiritual, a restauração do sacerdócio, como falamos aqui, da forma correta do batismo, elas vieram, esse conhecimento veio também pelo estudo, mas por revelação, por inspiração do Espírito. Então, o estudo pode confirmar uma verdade na mente, mas o Espírito confirma a verdade no coração. E ele que nos dá compreensão espiritual. Então, esse assunto da expiação infinita é um assunto que a gente deve ponderar e refletir, a gente deve ler a respeito, mas como a Andy falou, a gente tem que buscar, bater e pedir mais entendimento para o Senhor, para que possamos ter compreensão espiritual e não apenas intelectual sobre esse assunto, tá bom? Lá falando sobre o estudo, né? Lá no manual, no livro, desculpa, o De Callister, ele faz alguns comentários interessantes aqui que eu queria trazer para nós. Deixa eu ver aqui. Andréia, pode ler para nós? Posso. A geração mais velha foi criada sem eles, mas existe outra geração em desenvolvimento. Ela terá acesso às revelações como nenhuma outra teve antes na história do mundo, e desenvolverá um conhecimento do Evangelho muito maior do que seus antepassados conseguiram alcançar. E naquele dia virão a conhecer seu Redentor e os pontos essenciais de sua doutrina, para que saibam como chegar a ele e ser salvos. Qual é a advertência que a gente pode aplicar aí nessa citação do presidente Packer e nessa escritura? Do que estamos sendo advertidos aí? Especialmente nós que vemos nessa época. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem um fácil acesso às escrituras, às revelações. Tipo, naquela época eles estavam recebendo ainda as revelações e tentando entender, tentando passar para outras pessoas. E hoje também, né, tem isso de tentar passar para outras pessoas, de pegar o evangelho, mas é de uma maneira muito mais fácil, porque além de ter já tudo traduzido, as revelações, muitas revelações já, né, já estão aqui. A gente também tem a internet, a gente tem coisas que nos aproximam do profeta que tá agora, né? Então, tipo, se ele tiver uma revelação, é mais fácil de chegar na gente do que se Joseph tivesse uma revelação e tentasse pregar para o mundo todo, por exemplo. Então, eu acho que por essa facilidade que a gente tem, a gente tem uma responsabilidade muito grande, tanto de pregar o evangelho quanto de entender ele. Gostei muito, Shirley. Como nenhuma outra geração na história do mundo
nós temos tamanha tanta responsabilidade por causa do que a Sheila falou, por causa do nosso acesso. Hoje o acesso às revelações é um acesso fácil. Antigamente já pensou? Paulo escreveu uma epístola para Corinto. Demorava alguns dias para chegar lá. Hoje o profeta fala, se ele falar alguma coisa lá na sede da igreja, a gente já pode saber pelos canais oficiais da igreja o que ele falou, sua declaração, seus ensinamentos. Percebe o acesso fácil que tem para nós? Como é que a gente tem respondido a isso, né? Ninguém na história da humanidade. E eu gosto de pensar assim, a quem mais é dado, mais é exigido, né? Assim, eu penso que o Senhor vai exigir muito mais dessa geração, certos conhecimentos, nossa responsabilidade de aprender, como a Shirley falou, de ensinar, do que qualquer outra geração do mundo. Lívia? Nós somos muito privilegiados, né? Porque imagina que não foi fácil, por exemplo, para os profetas escreverem tudo que eles escreveram naquela época, porque eles não sabiam, eles não estavam vivendo aquilo, mas eles sabiam que, por exemplo, a Lívia, as outras pessoas precisariam disso nos dias de hoje, né? Isso. E outra coisa que eu estava pensando aqui é que eles sabiam que realmente seriam de valor para os filhos dos homens. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora Ah, voltou. tá. Que seria de. Não sei onde foi que parou, mas enfim. De Seria de. valor. Que seria de valor. Isso. Porque. Porque eles sabiam que para a geração deles e para muitos outros seria importante. Mesmo que saísse como um sussurro, ainda assim abençoaria e seria vital nos últimos dias. Vital, E né? quando a gente for construir a nossa família, temos os nossos filhos, a gente quer passar para eles as coisas de maior proveito que recebemos nessa vida. Eu, por exemplo, sou muito grata pela minha mãe ter me apresentado o Evangelho, porque eu acredito que seja a maior herança que ela possa me deixar, sabe? Eu sou muito grata mesmo, eu estava pensando nisso hoje, inclusive. Obrigado, Lívia. Obrigado, vai ter muito a ver, né, com isso, né? É uma, Exatamente. é uma grande responsabilidade e um privilégio, né? Uma bênção que nós temos, né? Tantas revelações. Tem a ver muito com o que você falou com a escritura que lemos em 1 Nef 15:14, quando o Nef viu os nossos dias, viu os últimos dias, ele falou, e naquele dia, que é hoje, esse tempo, nós viremos a conhecer o Redentor e os pontos essenciais de sua doutrina. Hoje a gente está estudando uma doutrina que é, como a gente já aprendeu, né? É a doutrina das doutrinas, que é a expiação. E graças às revelações, a gente pode estudar os pontos essenciais dessa doutrina. Obrigado, Lívia. Amon, grande profeta Amon. Oi, Fábio Barbosa, boa noite. Eu gostaria de fazer um comentário que eu sempre escutei as pessoas falarem que nós somos uma geração muito privilegiada, porque nós estamos na era da tecnologia. Então, eu acredito que os ensinamentos do Salvador estão muito fáceis de ser encontrados, são muito fáceis de nós alcançarmos hoje. Eu não sei muito bem como era antigamente, mas eu acredito que era muito mais difícil para as pessoas terem acesso a essas coisas, as coisas do Evangelho. Então, hoje em dia, a gente pode pegar um celular, a gente pode abrir a biblioteca do Evangelho, a gente pode ler qualquer coisa, porque está tudo registrado lá. Então, o Senhor, ele facilitou muito, bastante mesmo para a nossa geração. E o que a gente precisa é só ir lá e fazer. Está muito fácil. E mesmo estando fácil, a gente não quer ir lá fazer, não quer ir lá obter conhecimento, sabedoria, porque o Senhor, ele nos concedeu coisas maravilhosas, para que um dia, através dessas coisas, a gente possa voltar à sua presença. E é isso. É tudo isso, meu amigo. Obrigado. Aí, eu penso que as escrituras, você falou algo, que a gente vai falar agora aqui, as escrituras, elas estão repletas de tesouros espirituais de fácil acesso, disponíveis
a qualquer momento para nós. Agora, como alguém que busca tesouros, joias, como é que nós estamos nos saindo em buscar resposta e conhecimento, né? Por meio das Escrituras. O Elder Callister, ele dá um conselho interessante para nós sobre isso. Eu queria relembrar aqui o que ele ensinou e vou pedir aqui para Carolina Bahia. Pode ler para nós? Não sei se você pode. Carolina Bahia, não escuta, câmbio? Talvez ela esteja em aula. Posso sim, presidente. Vamos lá. Sem dúvida, as portas do céu continuarão a se abrir e os tesouros divinos concederão suas joias sagradas em resposta a homens e mulheres honestos, que sincera e humildemente buscam mais luz. São essas almas que terão o privilégio de compreender no coração e também na mente a profunda doutrina e a purificadora paixão da expiação. Hum. O que a gente precisa, então, ser ou fazer aí, né, para compreender no coração e na mente mais profundamente a expiação de Jesus Cristo? O que vai ser requerido de nós, já que a gente tem acesso a tanta informação? E sem dúvida vai vir mais. O que vai ser esperado de nós? Presidente, acho que foi na aula passada que a gente comentou algo sobre a graça do Salvador, né? Uhum. E às vezes, a gente tem isso de apenas viver cotidianamente com nossas obrigações, estar na igreja, ser frequentes e ter a participação, mas o Salvador ele sempre espera que a gente entregue muito mais do que aquilo que ele põe pra gente. Então, quando ele diz que nós sejamos, que a gente possa ser humilde, ele quer que a gente sirva com mais, assim, com mais clamor. Eu pretendo fazer tal coisa por um irmão que tá aflito, mas eu posso fazer 3 vezes mais, algo a mais para ajudar esse irmão. Posso, além de estar acompanhando eles, sempre estar ligando, passando uma mensagem, mesmo só para prestar um apoio. E é isso que ele espera da gente, que nós sejamos luz para a vida das pessoas. Que a gente possa passar isso com mais amor, com mais sinceridade, com mais paixão, sabe? Mostrar mesmo que aquilo que o Salvador me ensinou me inspira todos os dias. São coisas assim que ele busca na gente também. Nós sejamos humildes, né, para que ele possa nos ensinar. Afinal de contas, não dá para encher um copo que já está cheio. Obrigado. Amon, você ia compartilhar algo? Depois da Rafaela? Não sei se a Amon ainda gostaria de falar. Não, irmão, eu tinha o mesmo pensamento dela. Ah, ok. Obrigado. Então você testifica. Ok, meu amigo. Rafaela? Eu estava lembrando, né, da leitura dessa semana que fala um pouco sobre isso que ela disse, né, da humildade, lá em 2 Nef 28, que o Senhor fala que mesmo quando a gente já sabe sobre algo, se a gente buscar, a gente vai receber linha sobre linha e preceito sobre preceito, né? Um pouco de cada vez, um pouco aqui, um pouco ali. Mas que nós precisamos dessa humildade, né? Não é porque eu já sei um pouco sobre a expiação que eu não posso receber mais luz e conhecimento. Então, para que isso aconteça, a gente precisa, como o Elder Callister falou, né, buscar sinceramente e honestamente, né, sabendo que a gente é imperfeito, sabendo que a gente sabe pouco, mas que o Senhor ele pode dar mais luz e conhecimento para a gente. E às vezes a gente pode pensar, né, Rafa? Poxa, não, esse assunto eu já sei aí, já. Mas o Senhor fala que quando a gente age assim, ele pode até nos tirar, né, aquilo que ele já nos deu.
E isso é um princípio, né? Para a gente receber linha, sublinha, preceito, a gente precisa ser humilde. Reconhecer que a gente precisa saber mais sobre algo. Obrigado, Rafa. Wendy? Eu ia falar exatamente isso que o senhor falou. Então deixa. Desculpa te cortar. Se eu tô Ah, spoiler. relaxa. Obrigado, Wendy. Obrigado mesmo assim. Meus amigos, eu queria só fazer uma ponderação, tá bom? Pegando isso que ele falou, queria que vocês pensassem no seguinte: quais são alguns tesouros de conhecimento que eu deveria buscar compreender na mente e no coração hoje em minha vida? Pensa sobre isso. Além da expiação do Salvador Jesus Cristo, que é o assunto da nossa aula, pensa nos tesouros de conhecimento que a gente precisa buscar compreender não só na mente, mas também no coração. Esses tesouros, eles só vêm por revelação, por meio do Espírito. O estudo confirma a verdade na mente, mas o Espírito nos ajuda a compreender no coração. E pensa nos tesouros que a gente precisa buscar compreender mais, tá bom? Queria trazer essa ponderação para nós. A outra pergunta da aula eu queria fazer para nós aqui, tá bom? Queria que vocês pudessem compartilhar aí suas impressões sobre quais são os propósitos da expiação de Jesus Cristo, na opinião de vocês. Quais são os propósitos da expiação de Jesus Cristo? Vocês poderiam me dizer? E houve silêncio nos céus. Uma coisa que eu li no livro, que eu não sabia, né? Tem muita coisa que eu tô aprendendo, porque eu batizei há pouco tempo. Então, uma coisa que quando eu tava lendo o livro, né, os 2 capítulos da semana, eu li que a expiação de Jesus Cristo vai nos ajudar a nos tornar deuses, a nossa exaltação. E eu fiquei, tipo, eu tava no ônibus lendo isso, eu fiquei, tipo, assim, muito em choque, porque eu não sabia. E aí foi isso que eu aprendi. Opa! Obrigado, Shirley. Interessante, né? É algo incrível, né, Shirley? E seja bem-vinda, viu? Você se batizou recente. Seja bem-vinda, Emma. Mais ou Você vai... menos recente, já faz um ano, né? Mas tem muita Ah, coisa para aprender, assim, que eu ainda não sei, mas todos tô nós. bem. Todos nós. Seja bem-vindo. E é chocante, né? Um dos propósitos da expiação é isso. Sem ela, nós não podemos nos tornar como Deus é. Obrigado, esse é um ponto. Carolina? Carolina, na escuta, câmbio? Rapaz, ela ficou ponderando. O Anderson botou aqui no Ficou chat. muda. Ela ficou muda. Cumprir toda a justiça. O Alisson e depois a Wendy. Voltei aqui, Ah, presidente. voltou. Voltou, desculpa. Ela se travou Tá, ali. uma vez um amigo meu, né, comentou comigo por alto que para ele a expiação era algo que transcendia aquilo que ele já tinha se reafirmado há algum tempo. Por exemplo, a gente se batiza, a gente tem aquela certeza de que nós vamos ter mudança, de que nós vamos escolher um caminho melhor para a gente. E ele falou algo assim que a expiação do Salvador é algo que nos purifica dos pecados e nos ressuscita dos mortos. É como se essa vivacidade que a gente tinha anteriormente do conhecimento da expiação do Salvador fosse como a gente vivesse naquela linha de eu não tô sabendo as coisas certas e estou vivendo no mundo. Mas quando eu tenho esse conhecimento da expiação do Salvador, eu começo a dar mais importância
a coisas simples, a coisas ligadas à família, ao lar. Começa a dar mais importância até mesmo aí ao templo, porque antigamente também eu ia ao templo para fazer companhia aos meus amigos, a fazer companhia aos meus familiares. Mas hoje a gente tem essa importância a mais de que a gente vai ao templo para reforçar os nossos convênios, a alegrar o Salvador, e isso faz com que a gente se sinta melhor a cada dia. A gente como a constante busca sobre o conhecimento do Salvador. E a expiação hoje do Salvador, a gente tem um conhecimento vasto, compartilhado, publicado, e isso que antigamente era algo assim que não tinha tanto, hoje está nas nossas mãos. Eu acho que é isso que os profetas constantemente estão pedindo para a gente, que a gente possa pensar de maneira celestial, de agir de maneira celestial, porque o mundo está muito mudado. E se a gente acompanhar o mundo, a gente vai acabar regredindo em muitas coisas. E isso é que o Salvador não quer que aconteça. Olha, eu acho muito legal a ideia das aulas do Instituto Online. São coisas assim que antigamente não tinha. Imagina, hoje a gente pode fazer isso da nossa faculdade, nosso trabalho. Mesmo com nossas ocupações, a gente tem maneiras de buscar o Salvador todos os dias. Isso é algo incrível, que eu me sinto inspirada pelo Salvador quando eu vejo essas coisas. Eu gosto também que outras pessoas possam se inspirar também. Porque a gente não vê o que as pessoas estão passando, mas ele sabe. Então, quando a gente põe metas e princípios celestiais na nossa vida, ele nos abençoa infinitamente. E a expiação é a prova disso. Ele nos amou de uma tal forma que ele nos perdoou de tudo. E constantemente nos dá meios para isso. Para a gente não esquecer isso. E é isso, presidente. É tudo isso. Obrigado, Carolina. Gostei muito da definição que você deu, né, desse propósito e das bênçãos que a gente tem, né, para nos ajudar a lembrar da expiação, do amor do Salvador. E, de fato, a expiação, um dos propósitos dela é de nos redimir de nossos pecados, né, da nossa rebelião contra Deus e de ressuscitarmos também, né, de termos uma nova vida em Cristo. São propósitos fundamentais da expiação do Salvador. Obrigado, Carolina. O Alisson? Eu estava pensando aqui, é essencial a expiação de Jesus Cristo, né? Que ele morreu por nós, mas a gente tem que lembrar da expiação dele, né? Porque através da expiação a gente pode se arrepender e voltar à presença dele, né? Que é essencial para a gente. E também eu estava lendo a escritura, né? Fiz uma oração que eu possa aprofundar mais ainda no livro de Mórmon, né? Que lá explica tudinho as coisas de Nefe. E eu fiquei poderando muito e acabei me abrindo, sabe? E eu aprendi sobre quando os outros, o Nefe atrás das placas, né? O pai dele estava querendo. E nesse meio, os ladrão do Labão queriam matar eles. Mas só que o, o irmão dele estava murmurando, né? E também ele queria matar o Nefe, mas o anjo não deixou. E aí, quando o anjo sumiu, o Nefe perguntou. Só acho que esse anjo, tipo, ele explicou tudinho, né? Que através dos pais dele que tiraram ele das garras dos que ia morrer através da espada e levar cativeiro. E explicou que o anjo mostrou para ele também como seria antes de ter acontecido, né? Que aconteceu que
essas coisas, mas a gente tem que realmente se arrepender e, e também não esquecer da expiação de Jesus Cristo também. Maravilha, meu amigo. Olha aí, já. Obrigado pelo seu comentário, né? Aquela experiência do anjo foi uma misericórdia, né? Que o Senhor enviou para ajudar a Nefe no momento de aflição. E é uma demonstração do amor dele, né? Por nós. Obrigado, Alisson. Eu queria compartilhar com vocês aqui as definições sobre os propósitos da expiação que nós lemos nas Escrituras e que o Alder Callister compartilha conosco, para que a gente possa sair da aula hoje com isso em mente, né? Quais foram os propósitos dessa expiação infinita que foi realizada pelo Salvador Jesus Cristo. Vamos só relembrar aqui alguns princípios que ele ensina. Ele ensina que há pelo menos ah, três propósitos principais para a expiação de Jesus Cristo. Juliana, você poderia ler para nós essa parte? Primeiro, tá me ouvindo? Sim. Primeiro, restaurar o que foi perdido com a queda de Adão. Isso foi feito trazendo a ressurreição a todos os homens, trazendo assim a morte física e levando a todos os homens de volta para a presença de Deus, para serem julgados, vencendo assim o que as escrituras chamam de primeira morte espiritual. Essas duas mortes foram impostas a toda a humanidade por causa de Adão. As duas mortes foram vencidas para todos os homens por meio. Obrigado, Juliana. Então, olha só, esse primeiro propósito foi para restaurar o que foi perdido com a queda. É interessante pensar sobre isso porque ele restaurou os efeitos da morte física, no que diz respeito que todos nós um dia vamos ressuscitar, graças à expiação que o Senhor fez por nós, e também, quando houve a queda, nós nos tornamos decaídos e ficamos afastados da presença do Senhor, de Deus e de Jesus Cristo. Então, de uma forma que, por sermos impuros, nós jamais poderíamos estar diante deles de novo. E também por causa da morte, né? Se nós permanecêssemos mortos para sempre, nós jamais poderíamos estar na presença de Deus. E graças à expiação, todas as pessoas um dia, todas as pessoas, não só vão ressuscitar, mas todas elas vão voltar à presença de Deus para serem julgadas. Todas as pessoas vão ver a face de Deus um dia para serem julgadas por suas obras. Então, dessa forma, a expiação nos libertou dessa morte, primeira morte, né? Como fala em Elamã e em Doutrina e Convênios, que é uma primeira morte espiritual, que é ali você não poder estar na presença de Deus. Alguma dúvida sobre esse primeiro propósito? Tranquilo aí para vocês? Inclusive, a gente vê na igreja que quando a gente fala da expiação, a gente costuma falar, ele nos livrou da morte física e espiritual, mas tem duas mortes espirituais. Uma que foi imposta, que seria nós não podemos estar mais na presença de Deus, não poder ver a sua face. E todos nós vamos ver um dia para sermos julgados. Alguma pergunta ou dúvida até aqui? Então vamos para os outros dois. Lívia, pode ler para nós? Sim. Deixa eu só aparecer que saiu. Segundo. É o segundo? Isso. Prover a possibilidade de arrependimento para que os homens possam ser limpos de seus pecados individuais, vencendo assim o que as Escrituras chamam de segunda morte espiritual. Ok. E o terceiro? Terceiro, prover o poder necessário para exaltar-nos à condição de um Deus. Ok. Obrigado, Lívia. Então, esses são
alguns dos principais propósitos aí que o De Callister cita do motivo, né, da causa da expiação do Salvador Jesus Cristo. Alguma pergunta ou dúvida, meus amigos, até aqui? Ficou bem claro aí para vocês? Ok. Lívia colocou aqui no chat: estudar a expiação me faz compreender o amor do Salvador por nós e o seu plano de salvação por nós. É isso aí, Lívia. Podemos compreender mais desse amor. Falando sobre isso, nesse capítulo, o Elder Callister, ele explica algumas definições diferentes sobre o nome a expiação, o significado dessa palavra, a expiação. E o que vocês poderiam me dizer o que significa expiação? O que significa essa palavra, expiação? Na opinião de vocês e pelo que vocês já estudaram. Qual o significado da palavra? Tem vários, né? O que vocês podem me dar exemplo de algum? Pelo que eu já estudei, expiação significa reconciliação do homem com Deus. Mais ou menos isso. Esse é um dos significados. É uma reconciliação, né? Ó, a Lívia também falou, seria um processo de reconciliação, porque com a queda nós nos afastamos e a expiação veio para nos reconciliar, nos tornar um de novo com o Pai Celestial, com o Salvador Jesus Cristo. Sem isso não seria possível. Obrigado, Amon e Lívia. Tem um outro lá que é bem curioso, acho que a gente não ouve falar muito na igreja, e eu queria compartilhar com vocês aqui esse significado que ele dá para expiação. Deixa eu ver aqui. Wendy, pode ler para nós? Pode. Encontram-se ricos significados no estudo da palavra expiação nas línguas semíticas dos tempos do Velho Testamento. Em hebraico, a palavra básica para a expiação é kapar, um verbo que significa cobrir ou perdoar. Intimamente relacionada, encontramos a palavra aramaica e árabe kafat, que significa um abraço apertado, sem dúvida tendo relação com o ritual egípcio do abraço. Choro de alegria quando penso no significado de tudo isso. Ser redimido é receber a expiação, ser envolvido pelo abraço de Deus, ouvindo palavras que expressam não apenas seu perdão, mas também nossa unidade de coração e mente. O que chamou a tua atenção aí, Wendy, nesse significado? No último sábado, teve um batismo de uma moça lá na minha aula. E quando ela veio me falar que ela queria ser batizada, eu conversei com ela porque eu queria que ela me compartilhasse, né? Saber como ela teve essa resposta dela, como ela teve essa decisão. E ela disse que quando ela recebeu a resposta dela de que essa era a igreja verdadeira, de que ela deveria ser batizada, ela justamente o sentimento que ela teve foi de um abraço apertado. Ela sentiu como se alguém tivesse envolvendo ela em seus braços e ela disse que ela nunca sentiu algo parecido. Ela sempre se sentiu muito sozinha na vida dela. Então, ler isso me fez lembrar do relato dela, da experiência que ela teve espiritual, de que realmente é aconchegante a expiação de Jesus Cristo, porque por mais que a gente peque, por mais que nós erremos, por mais que a gente se ponha triste pelas coisas da mortalidade, a expiação, ela é reconfortante nesse sentido. Ela nos ajuda a nos reconciliar com o Pai Celestial, mas também ela tem esse papel. Muito obrigado, Wendy. Que experiência, né? Dessa irmã. Obrigado por compartilhar. É um excelente exemplo, né? De receber esse abraço apertado, né?
E eu fico pensando, o presidente Nelson falou que ele chora de alegria quando pensa nesse significado, né? E poder sentir esse amor do Salvador. Com base nesse significado da expiação como sendo um abraço apertado, queria fazer uma atividade com vocês. Como não dá para a gente virtualmente se abraçar, mas vamos fazer uma outra atividade aqui relacionada a isso, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Olha só, queria que vocês olhassem essas gravuras, essas imagens, e eu queria que vocês pensassem, tentassem lembrar nas escrituras, como as pessoas nessas ocasiões, elas estavam se sentindo. Como as pessoas nessas ocasiões aí, elas estavam se sentindo. E o que que a gente aprende com o Salvador ali sobre como ele ministrou elas e sobre os seus braços de poder e misericórdia nessas ocasiões. Pensem sobre... Só um minutinho, viu, Alisson? Já vou abrir. Pensem primeiro como essas pessoas estavam se sentindo e o que que a gente aprende sobre os braços de poder e misericórdia de Cristo nessas ocasiões. O Alisson, você gostaria de falar? Para mim tinha bastante. Eu gosto mais do segundo, né? Quando ele era um homem cego, mas o Senhor curou ele, né? Quando ele assim, eu gosto quando ele abraça o Senhor, né? Quando ele a gente a gente a gente sente assim mesmo, né? Quando um irmão abraça a gente assim, a gente se aproxima mais de Deus, né? E ele, para mim, ele sentiu mais a presença do Senhor. É, e aí ele falou assim, como eu, como eu posso conhecer ele? Então, já queria o quê? Conhecer bastante ele, já conhece ele já. Ah, Então, para mim, o meu, para mim mesmo, ele sentiu mais que colhido, né? Ele sentiu mais aliviado, ele pode chegar, né? sim. E é a mesma coisa que a gente pode ajudar os que não conseguem ver, atravessar a rua, então, migração também. Ok. Obrigado, meu amigo. Obrigado por compartilhar. Imagina, né, que às vezes é, a gente pode estar cego espiritualmente, que é bem pior do que uma cegueira física, e ainda assim a gente pode sentir o abraço e o poder e a misericórdia do Senhor em nossa vida. Não só nos fazendo voltar a ver fisicamente, como foi o caso dele, mas quando o Senhor nos faz enxergar de novo a verdade espiritualmente. Ele pode fazer isso por nós. Obrigado, Alisson. Alguém gostaria de compartilhar mais algum pensamento que teve sobre essas... Professor, Sim? ao ver essas imagens, eu penso que essas pessoas se sentiram vistas, reconhecidas e acolhidas, como você falou também. Uhum. Porque eram pessoas à margem da sociedade, né, falando mundamente. Geralmente elas eram à margem da sociedade, pessoas doentes, que as pessoas não ligavam. Mas o Senhor, sim, tipo, o Senhor conhecia cada uma delas, conhecia pelo nome, conhecia suas necessidades. E ele via essas pessoas. Ele via, ele reconhecia a importância delas. Nesse exemplo que o Alisson deu do homem cego, eu gosto muito que, eu não sei quais dos homens cegos, né? Eu acho que está em João, não lembro. Mas que ele fala, né? Antes era cego, mas agora eu vejo.
E da primeira vez que eu li na missão, no caso, essa escritura, é, a primeira coisa que eu pensei foi justamente nessa cegueira espiritual que o senhor falou, que realmente é pior do que a cegueira física, porque às vezes o Senhor ele nos vê, mas nós não conseguimos vê-lo, porque a expiação ela só tem efeito na nossa vida se a gente quiser, se a gente acioná-la. Então, quando ele disse antes eu era cego, mas agora eu vejo, eu percebo na minha percepção, claro, né? E eu sinto Uhum. que é quando nós ativamos, vamos dizer assim, a expiação na nossa vida. Quando a gente faz valer efeito de fato ela na nossa vida. Aí sim o Salvador ele vai poder nos abraçar, ele vai poder nos ajudar a reconciliarmos com o Senhor. Poxa, obrigado, Wendy. Muito bom sua ponderação. Quando ele disse eu era cego e agora vejo, é, foi um momento em que ele pôde sentir os braços do Salvador que já estavam estendidos para ele. E o Salvador, ele está com os braços abertos para nós. Como a Wendy falou, a gente só precisa fazer algo para que possamos sentir mais o abraço do Salvador, né? O poder e a misericórdia dele em nossa vida. Obrigado, Wendy, por compartilhar isso conosco. Rafa? Eu tava olhando, né, as imagens e veio uma frase na minha mente, não sei onde que eu ouvi, mas que diz que o Senhor, ele é o Senhor das causas perdidas, né? Então, muitas vezes, como nesses casos, né, uma mulher adúltera que pensou que não tinha mais jeito, um homem cego que pensou que não podia ver, uma mulher que acabou de perder seu filho e uma mulher que sofria 12 anos, né, com fluxo de sangue. Então, talvez essas pessoas pensassem que elas estavam perdidas, né, naquele momento. Mas o Senhor, ele estava ali, porque para ele não tem causas perdidas, né? Que ele pode, assim como antigamente, hoje também, nos abençoar por meio da expiação dele. Por isso que a expiação ela é infinita, porque ela pode curar tudo, ela pode fazer tudo por nós, pode nos salvar, né? Não importa o que que a gente esteja passando. E eu não, pensando no como eles estavam se sentindo, né? Eu não sei se eu poderia me colocar no lugar dessas pessoas, mas algo que me ajuda é quando eu vejo os vídeos, né? Parece que os Aham. vídeos eles tocam tanto a gente que parece que a gente está ali naquele momento vendo aquilo, né? E quando nós passamos também pelos nossos desafios, a gente pode sentir isso, que nada está perdido graças à expiação de Jesus Cristo. Nada está perdido e ele é o Deus das causas impossíveis. Essas pessoas estavam à margem, né? Talvez não sendo vistas, mas Cristo via elas, Cristo conhecia elas. Como a Rafaela falou, não há nada que ele não possa fazer por nós. Obrigado. Com isso em mente, eu queria propor uma outra pergunta, porque essas imagens não têm a ver apenas com essas pessoas. Cristo fez isso por elas porque ele queria ensinar algo para nós também hoje. Então, com base nisso, eu queria perguntar o seguinte: assim como essas pessoas sentiram os braços e o amor e a misericórdia do Salvador, eu queria saber de você quando você se sentiu abraçado pelos braços de amor e misericórdia do Salvador Jesus Cristo. Pensa um pouquinho sobre isso. E se não for muito pessoal e você puder compartilhar conosco.
Já pode falar? Pode. Já tá podendo falar. Professor, assim, vai, eu falo, você sabe o que eu falo. Quando eu me senti abraçada, foram em várias ocasiões ao longo de minha vida, desde, desde nova, eu arrisco dizer. E eu acho que os momentos assim que eu mais me senti abraçada foi quando eu não estava perto do fisicamente da igreja, né? Quando eu morava pro interior, sou uma menina interiorana. E eu sentia muita falta, porque a minha mãe, ela sempre nos ensinou em casa, né? Mesmo a gente não, até hoje não tem igreja lá. Então, ela sempre nos ensinou em casa as coisas e quando eu vinha para as férias para cá para Belém, eu podia ir para a igreja e eu podia meio que pôr em prática, né? Tipo, olha, tem outras crianças que também acreditam nessas coisas, que legal. E tinha momentos muito difíceis que, ah, enfim, né? Acontece com todo mundo. E graças à minha mãe, eu aprendi muito sobre o poder da oração e que quando eu orava, né, era aquela oração assim, tipo, conversa mesmo, né? Porque criança, sabe? Tipo, não, enfim, eu conversava com de qualquer jeito, qualquer palavra, enfim, não tinha muito daquelas palavras chiques que a gente usa hoje em dia na oração. Mas eu sentia muito a presença do Salvador comigo, né? Eu sentia muito a presença dele nesses momentos. E ao longo também da minha vida, da minha adolescência, principalmente depois que eu perdi meu pai, que aconteceu uma enxurrada de coisas depois disso, tipo, meio que a morte dele foi só uma das coisas, né? A ponta do iceberg, como a gente fala. E aconteceram muitas coisas logo em seguida, né, a isso. E a gente se sentia muito sufocado e parecia que a gente estava se afogando. Eu digo isso pela minha família, né? Uhum. Então, o Salvador, ele não só nos abraçou, não só me abraçou, mas como ele me resgatou disso, né? De eu me afogar, né? Eu tava meio que como Pedro ali, e aí o Senhor foi e me resgatou. Então, eu sinto essas coisas e eu guardo essas experiências com muito carinho, de uma maneira muito sagrada, porque elas moldaram e são parte do alicerce do meu testemunho no Salvador Jesus Cristo e em sua expiação. Poxa, obrigado, Wendy. Obrigado por compartilhar. Eu sei, Wendy, que nesses momentos foram momentos onde, quando você se sentiu abraçada e que o Senhor te abraçou e te resgatou, nesses momentos você estava sentindo esse poder da expiação, do amor e da misericórdia dele, né? Quando nós nos sentimos abraçados, às vezes a gente pode pensar, mas como é que eu posso sentir a expiação de Cristo na minha vida? É esses momentos que a gente se sente abraçado por ele nos resgatando, é um meio de essa expiação em nossa vida. Obrigado, Wendy. Você quer compartilhar algo mais? Não, é rapidola, prometo. Hum. Lembrei agora de um discurso do Elder Holland, eu acho que foi de 2018, não me recordo qual da conferência, mas eu acho que foi 2018, em que ele fala sobre, é uma passagem, eu acho que está em Lucas, que é uma pessoa que, tipo, tá ali entre a multidão, né, e tal, ele quer ver o Senhor, e ele grita pelo nome do Senhor e ele diz, tem misericórdia de mim, né, então o Salvador, ele vai até ele. E é relacionado com aquilo que eu falei antes das imagens, né, a gente tem que acionar. E uma coisa específica que o Senhor, Pai Celestial, ele me ajudou a entender dessas experiências que eu tive, foi justamente porque eu pedi, eu clamei por misericórdia a Ele. Então, eu tive essa misericórdia também porque eu pedi, eu acionei, né?
E tal como Alma, o filho também, quando ele lembrou daquele Jesus Cristo que o pai dele falava, ele também clamou misericórdia a ele. E tão rápido ele pediu, foi que ele recebeu também a misericórdia. Precisamos fazer algo, né? Precisamos fazer algo por nós mesmos e para nos ir até Jesus, para que Ele faça algo por nós, por nossa vida. Obrigado, obrigado, Wendy. Andreia, gostaria de compartilhar algo? Então, fiquei pensando aqui, né? Quantas vezes Jesus Cristo estendeu, né? As mãos de misericórdia dele para mim. Quantas vezes fiz ele chorar, né? Muitas vezes a gente comete tantas coisas na vida que a gente faz ele chorar, né? Porque tudo que ele passou, ele sabe o que nós sentimos, né? Então, quando ele morreu por cada um de nós, ele sofreu, né? Por aqueles que viriam, né? Não só por aqueles que naquela época. Então, sempre fico lembrando quantas vezes ele estendeu a mão para mim, de me resgatar, para que eu pudesse permanecer no caminho dele. E se não fosse por meio da expressão de Cristo, eu não sei se eu teria uma família hoje novamente, né? Se não fosse por meio da expressão de Cristo, eu não poderia voltar a viver com Deus novamente. Então, eu fico pensando assim, né? Quanto ele é misericordioso mesmo, né? Quanto ele tem a compaixão mesmo por cada um de nós. E isso me emociona muito, porque, poxa, ele sofreu muito. Aí mesmo assim ele nos ama. E isso me dá mais motivação em proclamar, né, o nome dele para todas as pessoas, em permanecer firme. Então, tudo que ele fez, nós, né, precisamos retribuir dessa forma, né, de fazer todas as coisas que Deus quer que nós façamos aqui, né, para um dia voltar a viver com eles. E precisamos fazer a nossa parte, fazer valer a pena tudo que Jesus Cristo fez por nós. Obrigado, obrigado, Andreia. Independente a- da nossa situação, seja uma adversidade física, espiritual, um pecado, um mau hábito, ah, que nós possamos buscar sentir esse abraço apertado do Salvador Jesus Cristo, que é um dos significados da expiação. O meu convite para nós hoje é que a gente possa pensar o que podemos fazer para sentir esse abraço apertado do Salvador em nossa vida. O que a gente pode fazer mais para sentir esse abraço que é um símbolo da expiação dele por nós, nos confortando, nos curando, consolando, nos dando perdão de nossos pecados. O que a gente pode fazer mais, tá bom? Quando eu estava estudando esse assunto, eu lembrei da minha filha. Eu tenho uma filhinha de 5 anos, a Isis, e ela é engraçada. Quando ela tá bem, tá feliz, ela gosta muito de dar abraço. E eu dou abraço nela, também gosto de abraçar. Mas quando ela tá chateada com alguma coisa, ou triste, ela não gosta de abraçar, ela não gosta de receber abraço, e ela não gosta de abraçar. E é interessante nesses momentos que quando eu vou abraçar ela, ela faz de tudo para sair, para fugir, né? Ela não quer ficar no meu abraço. E às vezes a gente é como a Isis. A gente somos criancinhas, às vezes estamos, estamos tão atribulados, às vezes somos rebeldes mesmo e não queremos ficar nesse abraço e receber o abraço do Senhor. Mas não importa o momento da vida, nos bons momentos ou nos momentos difíceis, que nós possamos ser alguém que vai atrás do abraço do Senhor. E ele faz esse convite, né? Como nós lemos na canção inicial, vinde a Cristo, vinde a Ele. Ele nos chama, Ele está de braços abertos para nós. Não importa quem sejamos, não importa a nossa situação,
E a gente não pode esquecer disso. Para encerrar, eu gostaria de compartilhar mais um simbolismo sobre isso que está nas Escrituras, sobre a questão da expiação com esse abraço apertado do Salvador. Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma citação do Adam Maxwell. Rafaela, poderia ler para nós? Uma imagem que eu gostaria de enfocar para encerrar são duas escrituras do livro de Mórmon. Uma delas, na qual somos lembrados que o próprio Jesus é o guardião do portão, é a de que ele ali não usa servo algum. Vou dizer-lhes com toda a convicção da minha alma, qual imagino ser o principal motivo de ele ali não usar servo algum. Conforme lemos em outra escritura do livro de Mórmon, que diz que ele nos espera de braços abertos. É por isso que ele está ali. Ele nos espera de braços abertos. Essa imagem é poderosa demais para ser deixada de lado. É uma imagem que deve penetrar no âmago de nossa mente, um encontro iminente, um momento no tempo e no espaço ao qual nenhum outro se compara. E esse encontro é real. Posso garantir-lhes isso. Ele realmente nos espera de braços abertos, porque seu amor por nós é perfeito. Então, eu queria encerrar nossa aula com essas palavras e dizer que eu sei que o Senhor está de braços abertos, né? E que Ele nos espera, está aguardando por cada um de nós, de braços abertos. E que esse momento seja glorioso para nós, que nós possamos, não só naquele dia, mas hoje mesmo, ir até os braços do Salvador e sentir a expiação dele em nossa vida. Esse encontro vai ser real, ele é real e vai acontecer. Um dia todos nós vamos estar diante do Senhor e vamos poder dar um abraço nele, apertado, e demonstrar toda a nossa gratidão pelo que ele fez por nós e principalmente por quem nós nos tornamos por causa dele. Eu amo meu Salvador, eu sei que ele vive. Eu já senti várias vezes os seus braços de misericórdia estendidos sobre mim e eu amo por causa disso. Meu desejo é de segui-lo, de fazer sua vontade e de obedecer seus mandamentos, de ser quem ele precisa que eu seja. E eu amo. Eu queria compartilhar esse testemunho com vocês e minha gratidão pela sua participação e por vocês estarem aqui conosco nessa aula. Eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nossa próxima aula será as lições 5, 6 e 7. Elas vão falar sobre a queda de Adão, a relação entre a queda e a expiação e quais seriam as consequências se não houvesse expiação, tá bom? Os capítulos 5, 6 e 7, eu vou compartilhar lá no grupo os materiais desses capítulos. Para encerrar, Lívia, poderia fazer a oração de encerramento para a gente? Posso ser. Obrigado, Lívia, Juliana, Wendy, Shirley, Andréia, Walisson, Rafaela, Ana Carolina e Amon. Até a próxima quinta. Tchau. Obrigada.